você se desconectar com todo esse ambiente de glória que está neste lugar. Eu queria que você pegasse a palavra de Deus. Não se desconecte, continue dando glória, continue louvando a Deus, continue o adorando. Muitas das vezes nós temos uma performance, nós temos um padrão, nós olhamos e achamos que aquilo é o ideal, mas o ideal é aquilo que Cristo ministra em nossos corações, amados. Não deixe que formatos te impeçam de adorar a Deus. Então nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos entrar na palavra, mas nada te impede de você erguer suas mãos, de você ficar de pé e glorificar a Ele, de você se deitar aqui enquanto a palavra está sendo ministrada. Entenda isso, nós estamos em um ambiente de glória. Aleluia! Vamos ler a palavra de Deus lá em Salmo 32. E a palavra fala assim no versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em que não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia. Você pode se assentar, querido. Glória a Deus. Nós estamos tratando, qual é o tema dessa conferência, amados? Vamos falar com mais vontade? Ficou meio fora, mas tá bom. Você falou com mais vontade, tá ótimo. Reforma significa melhorias. Reforma é a gente melhorar algo que talvez não nos atenda mais, algo que já foi bom e hoje talvez não seja mais bom, não seja mais a contento daquilo que nós desejamos. E Deus está então ministrando os nossos corações há um bom tempo sobre esse tema. E que nós possamos receber toda a palavra de Deus. Mas para recebê-la, eu preciso fazer uma aliança com você. Amém, querido? Porque senão você vai perder algo precioso nessa noite. E a primeira coisa que eu quero que eu e você, a gente faça uma aliança, é de que você não vai dormir. Amém ou não amém? Então, se você tiver com muita vontade de dormir, você vai dar um aleluia bem alto. Vai dar um glória a Deus. Não vai atrapalhar a minha mensagem. Agora, se alguém estiver dormindo do seu lado, você vai dar um aleluia no ouvido dele. Não, estou brincando, senão ele vai se assustar. Mas você dá uma cutucadinha nele. Não deixe ele dormir. Amém, queridos? Esse é o primeiro combinado. O terceiro ponto da nossa aliança é que você vai evitar de ficar andando nesse momento. Tá bom, querido? Podemos combinar isso? Que você vai ficar sentado, vai evitar de ir ao banheiro, vai evitar de ficar andando. Se você tiver com muito sono, você pode ficar de pé, não tem problema, mas eu não quero que você fique circulando, ok? Podemos combinar assim? Amém? Glória a Deus. E a terceira coisa que eu quero combinar com você é que hoje vai ter uma cantina. Nós vamos terminar essa sessão. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos e depois nós vamos voltar para cá. Nesse intervalo, você vai fazer uma aliança comigo que você vai comprar alguma coisa lá na cantina. Amém? Já ficou mais difícil. Queridos, nós vamos estar... tem salgado lá, né? E eu quero dizer para você que tudo que é consumido, tudo que você consome lá abençoa esse evento, que é tão maravilhoso, que nos ajuda, é instrumento de Deus nas nossas vidas. Então abençoa essa conferência. E eu queria então que você pudesse, é como uma oferta, e você ainda consome aquilo que você, comprou ali, amém? Você me perdoe, eu saí de uma pneumonia há pouco tempo,
Estou me recuperando. Então, se você conversou comigo esses dias, eu estou tossindo muito, eu vou tomar muita água. Então, você me perdoe, tá? Se eu der uma tossidinha, ok? Mas então, nesses dias, desde sexta-feira, e eu acredito até que antes, mas vamos colocar um marco sexta-feira, Deus começou uma reforma na sua vida. Amém? Deus começou a mexer nas estruturas. Deus começou a falar algumas coisas que para você, talvez até o Espírito Santo já estivesse se comunicando, mas aqui neste lugar Deus confirmou. Deus bateu uma estaca e falou: olha, é isso que você precisa fazer. É nessa área que eu estou trabalhando na sua vida. Você achou talvez que viesse para essa conferência pensando que você iria decidir aonde aconteceriam as reformas. Talvez você veio aqui pensando assim: Deus, eu vou reformar a minha vida sentimental. Eu vou reformar a minha vida financeira. Eu estou indo lá porque eu quero buscar que Deus cure isso na minha vida. Mas deixa eu te falar, que você veio aqui e quem vai decidir o que vai ser reformado na sua vida não é você. Quem vai decidir o que vai ser reformado é o arquiteto de todas as coisas. Vai ser o próprio Deus que vai falar com você, está falando com você. Ele vai mudar coisas em você. Você vai voltar transformado, não porque alguém está falando aqui, mas porque Deus tem um plano para você. E Ele está usando esses dias como ferramenta para que isso aconteça na sua vida. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Você pode dizer: eu sou amado do Pai. Deus tem me usado, Deus tem falado muito comigo em relação ao nosso Deus Pai. Talvez nós conhecemos, nós falamos muito de um Deus todo-poderoso, de um Deus que pode fazer cair do céu fogo, que pode parar o mar, que pode fazer o paralítico levantar. Mas nesse momento, nessa sessão, eu quero falar com você sobre um Deus Pai. Eu quero falar com você de um Deus que Ele vai além de simplesmente a gente venerar Ele. É um Deus da qual nós não só veneramos, adoramos, contemplamos, mas é um Deus do qual nós nos relacionamos. É um Deus bem pertinho de nós. Toca assim na cadeira, perto de você, em algum lugar, Ele está aqui. Ele está aqui pertinho. Ele está aqui, Ele está pertinho de nós. Ele não está lá, só num trono de santidade. Mas Ele está aqui, bem pertinho de nós. Ele está em nós. E é desse Deus que nós queremos falar neste momento. Mas para uma introdução, para que você desenvolva comigo um raciocínio, eu quero falar sobre família. É só uma introduçãozinha, a pregação não é sobre família. Mas para que nós possamos entender o Deus Pai, nós precisamos entrar nesse ambiente de família. E Deus criou a família, criou Adão e Eva e disse para que eles multiplicassem, tivessem gerações debaixo dele. Ele criou essa instituição família para que aquilo que ele era, aquilo que Adão e Eva tinham recebido no Éden, no relacionamento com Deus, Adão e Eva fossem transferindo para os seus filhos, e os seus filhos fossem transferindo para os seus netos, e os seus netos até que chegassem nos dias de hoje, e nós soubéssemos o que é ter um relacionamento íntimo com Deus. Nós soubéssemos como Deus é, o que Deus pensa, o que Deus falou lá com Adão, o que Deus falou com Abraão, o que Deus falou com Davi, o que Deus falou talvez com seu avô, que era um bom cristão, o que Deus agora quer falar comigo, o que Deus quer falar com os seus filhos, os seus netos, gerações que talvez você nunca vai conhecer. A família, ela tem essa função dada por Deus. Nós apontarmos, a família ela aponta sempre para um relacionamento com Cristo. Por isso que alguns não entendem isso e acabam desmerecendo ou desvalorizando a família. Acham que família não é importante, então eu posso descasar,
eu posso levar minha família de qualquer jeito, dentro do meu entendimento, dentro daquilo que eu acho certo. Eu posso criar os meus filhos, eu posso escolher o meu marido de qualquer jeito. Marido sarado, bonito, fortão. Isso é o que importa. O homem ser cheiroso, a menina ser violão, é isso que importa. Será? Dentro disso que eu estou falando para você, que nós somos representação do Deus vivo para todas as gerações. Você acha que simplesmente uma afinidade de aparência, simplesmente eu olhar que alguém é bonito é o suficiente para eu escolher aquela pessoa como uma pessoa que vai viver comigo para a eternidade? Então Deus usa a família para transferir a paternidade dele, para que todos nós pudéssemos entender quem Deus é, pudéssemos experimentar a Deus. Você está me entendendo? A família, ela é um veículo da qual Deus usa para que as pessoas possam entender o que é um relacionamento com Deus. Mas como, Tami, para mim está tão difícil, porque você não conhece a minha família. Queridos, eu não vou entrar nesses assuntos, mas eu quero dar uma pincelada sobre eles. A figura do pai dentro da família. O pai, ele tem 3 importantes funções dentro da família. O pai, ele dá destino, ele dá limite e ele dá segurança. E aí eu quero perguntar para você, você acha que seu pai, ele fez isso na sua vida? Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Eu quero saber aqui, quantos têm pais? De olhos fechados. Senão você ergue a mão e fecha, abre o olho, não. Quantos aqui moram com seus pais? Os casados eu vou entender, que moravam. Tudo bem? Pode levantar os que moravam com os pais. Ok, pode abaixar. Nós estamos vivendo em uma sociedade que estatisticamente, aqui vamos pegar esse grupo aqui, tem pais que nunca exerceram essa função na sua vida. Ou os pais são abusivos, ou os pais são omissos. Talvez você é filho de uma mãe solteira. Talvez você é filho de um casal que se separou. E você vê seu pai só nas festas, só nos aniversários. Mas talvez você mora com seu pai e seu pai é totalmente omisso na sua vida. Tanto fez como tanto faz aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando. A dor ou a alegria que você vive. Ele está preocupado com outras coisas. O seu pai, ele tem uma função importante. Ser pai, a figura do pai tem uma função importante nas nossas vidas. Nós temos as mães. As mães, elas geram vínculo, nutrição, comunicação. E eu não quero desmerecer as mulheres. Porque nós estamos beirando um feminismo dentro das igrejas. E desculpa, se você é a favor do feminismo, o feminismo tem um tom de direitos iguais, mas nunca um direito pode ser desprezando o direito do outro. Então eu ser uma mulher que é muito melhor que um homem também não está certo, você me entende? Então nós vivemos em uma sociedade brasileira matriarcal, onde a mulher é exaltada. Se eu perguntar aqui para você, é Deus no céu e quem na terra? Minha mãe. Porque minha mãe fez tudo por mim. Porque minha mãe trabalhou muito para sustentar a gente. Porque a minha mãe foi que carregou tudo nas costas. A minha mãe trabalhava e chegava em casa e lavava e passava. Mas esse pensamento mina a posição do pai na família. Esse pensamento, essa conduta mina a posição do homem dentro da família. O relacionamento entre o pai e a mãe,
Ele vai nos ensinar a respeito de sexualidade. Irmãos, eu falo para os meus filhos, falo sobre sexualidade, não fico assim tipo, ai meu Deus, não podemos falar sobre isso que nós somos crentes. Sabe por quê? Porque se eu e meu esposo não formos referenciais do que é um sexo santo, do que é sexualidade, é viver um homem e uma mulher, viver junto em santidade, o mundo está aí falando qualquer outra coisa, aí um monte de besteira. E você está sendo alimentado por isso. E quando eu vou falar por experiência própria, eu fui para um casamento onde o sexo dentro do casamento era contaminado com pecado. Eu já era casada, eu já estava debaixo da bênção, vamos dizer assim. Mas tem muito casal acessando pornografia dentro do casamento. Tem muito casal fazendo coisas que não agradam Deus dentro do casamento. Então, se eu e o meu esposo não somos referenciais de uma sexualidade pura, porque sexo não é pecado, irmãos. O que é pecado é ele fora do casamento e toda a promiscuidade que vem nele, que o mundo prega. Você entende? Sexo é santo, é a aliança de Deus, é uma aliança de Deus. Não é pecado. Para de pensar que sexo é pecado. Sexo não é pecado. Ele é pecado fora do casamento. E quando ele é feito com promiscuidade dentro do casamento. Então esses relacionamentos, afetividade, o companheirismo, são os pais que transferem para os filhos. Mas por que os pais transferem isso para os filhos? Por que o pai então tem essa função, a mãe essa, os pais juntos, essas outras três? Você está pegando aí? Você dormiu? Então amém. Glória a Deus. Dá um Isso aí. Tudo isso, todas essas funções, essas habilidades que Deus deu ao homem e à mulher, é para que quando a gente estivesse naquele ambiente, Deus se manifestasse. Você está me entendendo? Então lembra agora lá da tua infância. Lembra dos seus dias atrás. Lembra da sua última briga dentro de casa. Lembra da última raiva que você sentiu em relação aos seus pais, a última decepção, o último trauma, o último medo. E você me responde. As famílias hoje representam um relacionamento perfeito em Deus. E nós estamos sendo reformados para que em nós comece uma mudança. Em nós comece algo novo. Deus está querendo mudar não só a nossa mente, mas a nossa forma de entender as coisas. Você está compreendendo o que eu estou falando? Eu não sei, eu já vi, porque eu estava lá nas inscrições, eu sei que tem gente de 12 anos aqui. E tem gente que eu nem vou falar a idade, né, para cima. Deixa para lá, irmãos. Tem gente para cima que está 2 dígitos bem altos, né? Mas, queridos, se você tem 12 anos, Deus está querendo reformar a sua vida. Então não se distraia com as coisas, beba de toda a água que está fluindo neste lugar. Não é porque você tem 12 anos que você tem que ser imaturo. E tem que achar que o legal é as brincadeiras que acontecem só, é as bagunças nos quartos. O mais legal, a melhor comida que nós estamos comendo é neste lugar. É aqui, é esta palavra que está sendo pregada, é este alimento espiritual. Me perdoem, mas eu fiquei muitos momentos lá atrás e eu vi as pessoas desprezando o alimento, fazendo como se esse alimento... já comi dele uma vez. Estou cansado. Eu também estava cansada, queridos. Mas eu não desprezei esse alimento. Eu mesmo cansado, eu fui comendo. E fui alimentada por ele. Não despreze. As famílias disfuncionais geram orfandade. E sabe qual é o problema da orfandade?
A orfandade, elas nos fazem entender Deus de uma forma totalmente errônea, totalmente míope. Quando nós temos famílias disfuncionais, onde talvez, eu não estou dizendo que é culpa, não é culpa de ninguém, esquece a culpa. Eu estou dizendo que aconteceu. Talvez você tenha uma família disfuncional, onde lá na tua casa quem manda é a mulher. Conhece família assim, gente? Quem diz a última palavra é a mulher. Bota todo mundo no... Talvez a sua família é disfuncional porque teu pai é um bêbado, que chega trançando as pernas, derrubando os pães quando está chegando em casa. E quebra tudo quando chega. Talvez, queridos, dentro da sua casa é uma gritaria sem fim. Ninguém respeita ninguém. Todo mundo bate de frente como fosse igual. Cala a boca você. Eu não sei como que é a sua casa, mas essa disfuncionalidade. Essa disfuncionalidade gera em nós uma orfandade. Porque daí quando nós entramos na presença de Deus, nós não conseguimos reconhecer a Deus. Nós entramos na presença de Deus e parece que Deus é qualquer outra coisa. É uma coisa que alguém nos ensinou. É uma historinha que alguém contou pra gente. Se eu perguntar para você quem é Deus, para você qual é a figura de Deus, a imagem de Deus. Eu lembro quando eu entrei na igreja, falaram isso e falaram assim, não, para mim a figura de Deus é um velhinho, tipo Papai Noel e tal. Eu falei, não, para mim sabe como que é Deus? Deus para mim é um surfista assim, bem massa assim, tipo bombadão assim, né? Porque para mim o que importava eram as amizades. Eu tive uma decepção muito grande na minha família. Então o que importava primeiro os meus amigos e para mim Deus era brother. Para mim Deus era uhul. Então eu podia pular, eu podia dançar, eu podia rolar, Deus era meu brother. Eu falava com Deus assim, ó, cara, beleza, tal. Porque Deus era brother, essa é a figura que eu tinha de Deus. Por que eu tinha essa figura dele? Por que você tem essa figura de Deus na sua mente aí? Como você enxerga Deus? Por que você tem essa figura? Eu não sei, eu vou perguntar para poupar tempo e evitar repetições. Quem conhece meu testemunho aqui? Minha igreja só. Tudo bem, então, vocês são minha igreja, eu sou a pastora de vocês, vocês me ouvem de novo bem rapidinho. É que cansa ouvir as histórias repetidas, né? Eu sei disso. Eu sou uma menina que eu fui deixada na lata do lixo, né? Sabe como? Fui abandonada e fui adotada. A minha mãe ficou doente quando... Eu estou sendo bem resumida aqui. Minha mãe ficou doente quando eu tinha 4 anos de idade, ela ficou de cama. De cama mesmo. E eu tinha que ficar cuidando da minha mãe. Dá uma cutucada no seu irmão do lado, dá uma acordada nele aí. Cutuca ele e fala, acorda só um pouquinho. Segura um pouco, que eu estou vendo várias gente dormindo aí. Opa! Maravilha! Eu quero ver, eu estou sacando o rostinho de cada um que está dormindo. Eu quero ver no quarto, se estiver conversando, você vai ver comigo. Então minha mãe ficou doente, meu pai era omisso, meu pai era um bom homem, mas ele pouco se importava com qualquer coisa. Eu passava dias sem tomar banho quando criança, agora eu tomo. Já fiz essa brincadeira antes, tá? Então pode rir. Mas eu passava dias sem tomar banho. Meu pai não estava nem aí. Minha mãe de cama. Quando criança eu era abusada sexualmente. Eles entravam no meu quarto à noite, me acariciavam, me tocavam. Fui abusada outras vezes, eu fui algumas vezes abusada sexualmente. Por isso eu abri uma porta de ódio e amor, eu não sei explicar muito bem em relação aos homens. E entrou em mim, eu acredito que bem que um espírito de pombagira, sabe como? Porque para mim,
Eu entendia que o sexo era o caminho de todas as coisas. Então eu me entreguei a muitos homens. Muitos. Eu tive que ser restaurada por completo. Eu tinha uma vida totalmente promíscua. Então tudo que você imaginar na promiscuidade, eu entrei. Eu fumava desde 10 anos de idade. Meu pai fumava, meu irmão fumava. Eu roubava as pituquinhas de cigarro e comecei a fumar. Comecei a comprar cigarro, comecei a fumar. Comecei a usar droga. Então, com 13 anos, eu já tinha uma vida totalmente liberal. Já tinha transado, já usava drogas, com 13 anos de idade. Eu ficava dias fora de casa, e essa era a minha vida. Com 13 anos de idade, a minha mãe morreu. Eu me senti culpada por isso. Com 14 anos de idade, minha casa pegou fogo. A gente perdeu tudo que a gente tinha. Com 14 anos de idade e alguns meses, então, porque foram poucos meses depois, um ladrão entrou na minha casa. Eu estava chegando em casa, ele me parou, me abusou. Colocou uma arma na minha boca e me abusou. E eu vim para Jesus assim. Eu ia fazer 15 anos. Eu vim para Jesus assim. Você acha que eu acreditava que Deus era bom, irmãos? Que Deus era pai, que havia paternidade de Deus? Você acha que eu acreditava nisso? Eu entrei dentro da igreja. Entrei dentro da igreja. Escutei uma música. Eu nunca tinha entrado em igreja nenhuma. Então não se iluda que todo mundo conhece Jesus. Todo mundo não conhece Jesus. Porque ninguém pregou Jesus para mim. Eu fui porque aconteceu um incidente que meu amigo ficou tão chapado, que ele pediu para ir para a igreja e a gente foi para a igreja. Ele passou tão mal, ele é desviado, né? A coisa do desviado, tá ligado, né? Ele chegou num estado tão difícil, ele estava muito mal, estava todo mundo atendendo ele estava muito drogado. E ele falou, eu preciso ir para a igreja, Então vamos todo mundo para a igreja, que a gente ficou com medo de morrer. Todo mundo foi para a igreja e foi assim. Eu fui então evangelizada por um drogado. Né? Agora eu cheguei a essa conclusão aqui, eu fui evangelizada por um drogado. E aí, a gente foi para a igreja, foi uns 25 jovens, que a gente era amigo, que a gente estava na praia. A gente chegou assim na igreja. Eu profetizo esse número aí de visitantes, de jovens da sua igreja aí, gente. Porque foi muito interessante, porque todo mundo ficou olhando para nós assim, né? Um monte de jovens chegando tudo junto. E tocou uma música falando que Deus era muito bom. Eu cruzei meus braços, porque eu era briguenta, gente. Brigava na escola, de porrada mesmo. De verdade, meu irmão era bem maloqueirão, assim. Bem maloqueirão, então eu me gavava dele, assim, né? Tipo, eu era irmã dele. Então, alguém me olhava torto, assim, e falava assim, o que você está me olhando? Quer apanhar? No final da aula eu te pego. E eu brigava, e apanhava também, gente. Mas eu era desse tipo de gente que olha, agora eu não estou nem acreditando que eu sou assim. E aí, eu era muito briguenta, muito. Eu cruzei meus braços e falei assim, palhaçada, tá de brincadeira? Deus é bom. Deus é bom nada. Falei pensei assim, falei, não pode. Olha para minha história. Olha para minha história. Olha quem eu me tornei. Olha o que a vida fez comigo. Deus não pode ser bom, cara. E eu falei, então tá bom. Se você é bom, prova para mim que você é bom. Mostra a tua bondade. Mostra quem você é. Eu quero te conhecer. Eu quero saber quem é Deus, então. E aí eu entrei numa jornada que não me arrependa nunca, né, irmãos? Eu entrei numa jornada que eu conheci o papaizinho. O paizinho. E para os nordestinos, o painho. Né, Ariane? O painho. A Ariane é de lá. Então, queridos, nós
Precisamos entrar neste lugar em Deus. Eu não sei qual que é a história da sua vida. Você não precisa ter uma história tão trash como a minha, assim, sabe? Tão horrível como a minha. Mas nós precisamos entrar dentro da igreja. A partir do momento que você aceita Jesus, ou que você, na verdade, entrega a sua vida a Ele, você precisa entender que você entrou em uma outra jornada. De uma desconstrução de tudo que você supostamente sabe da vida. De tudo que você acha que é bom para você, de tudo que você entende o que é uma paternidade de Deus, de tudo que você entende a si mesmo, e você começa uma jornada, para você começar a entender quem você é em Deus, quem é Deus na sua vida, o que você pode fazer em Deus. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Amém, glória a Deus. Existe um homem da Bíblia que está lá em Juízes, Jefté. E ele então, ele era de Gileade, filho de Gileade, mas ele era filho de uma prostituta. Ele foi escorraçado, expulso. Eles falaram os irmãos dele falaram que ele não ia receber uma herança porque ele não era filho, ele era um bastardo. Então ele não tinha direito. E o pai dele, mesmo vendo tudo isso, foi um omisso. Então, sabe o que ele faz? Ele se torna um grande soldado valente. Um homem forte, guerreiro, que não perde uma batalha. Que ele cantava lá no seu banho, aquela música lá que você vai ter que me ajudar, que eu não sou boa de letra, Sabor de Mel. Canta comigo. Quem ia passar? Tomando banho, cantando essa música. Hã? Pronto, eu não entendi, perdi a piada. Ah, tá. Ok? E aí ele está lá cantando essa música porque ele se tornou um guerreiro forte. E falou assim, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser melhor que todo mundo. Que um dia me rejeitou. Que um dia virou a cara para mim, que um dia foi preconceituoso comigo, que um dia fez uma brincadeira comigo, eu vou ser muito melhor. Aí ele entra na igreja, e ele entra com esse coração, sem entender quem Deus é, sem entender quem ele é em Deus. E ele fala assim, agora todo mundo vai ver. E aí você prospera. E aí você começa talvez a ter um destaque em alguma área da sua vida. Você se torna um músico, um pregador, um evangelista, um bom missionário, eu não sei. E você começa a se engrandecer e falar assim, viu? E canta essa música aí que nós não vamos cantar de novo. Né? Como é que é aquela parte do palco lá? A parte do palco. Hã? Sabe essa parte, né? Vocês estão ligados na música que eu estou falando? Então, e aí você está lá. Porque você não entendeu quem você é em Deus e que Deus é na sua vida. Aí você está com os mesmos pensamentos, com tudo aquilo que você trouxe lá do seu passado, só que com uma roupagem crente. Você quer pisar nas pessoas. Você quer ser mais que alguém. Se alguém te faz alguma coisa dentro da igreja, você fica enfurecido. Você quer bater naquela pessoa dentro da igreja. Eu já vi isso, gente. Da pessoa porque sentou no lugar cativo. No culto. A pessoa fala, olha o tipo. Se você está rindo é porque ou você fez ou você já viu alguém fazendo isso, né? Você ouviu uma meia conversa e você já fala assim, não gosto daquela pessoa. Eu sou muito melhor que ela. Porque quando você fala eu não gosto daquela pessoa é porque você se acha muito melhor que ela, né? E Jefté, ele estava vivendo isso nessa hora. Porque os irmãos dele vieram pedir para ele, porque ele tinha se tornado num cara, e vieram pedir para ele então, guerrear contra os inimigos.
E ele falou assim, ele não deixou por baixo. Ele não podia simplesmente falar, tudo bem, eu vou na guerra com vocês. Sabe o que ele falou? Eu quero ser chefe de todos vocês aí, ó, que me viram passar pela prova e não me ajudaram. Eu quero mandar em todos vocês aí, ó. Mas sabe qual que é o problema disso, irmãos? E esse é o problema dessa nossa geração. Eu não sou contra, irmãos, mas é dentro daquilo que Deus me comissionou. Eu não sou contra falar assim, você vai vencer, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você vai ganhar o mundo, você vai ser um grande pregador. Deus me chamou, me comissionou para falar para você outra coisa também. Que enquanto não acontecer uma reforma na sua vida, essa palavra profética, ela vai ser impedida. Você está me entendendo? A palavra é verdadeira, mas enquanto não acontecer uma reforma na sua mente, isso não vai fluir. E você sabe o que vai acontecer? Você vai receber essa palavra, alguém vai falar, você vai ser uma grande cantora, você vai ser um grande pregador, e você vai voltar para casa, maravilha. Mas daí o orgulho, a inveja começa a tomar o teu coração, e aí você joga fora tudo aquilo, porque não tem como. Não tem como você alcançar essas coisas sem passar pela reforma. Você precisa deixar Deus reformar você. Você precisa deixar Deus mudar as coisas dentro de você. Enquanto você não deixar, você vai continuar sendo dominado pelos seus medos. Você vai continuar sendo dominado pelas suas fraquezas. Você vai continuar sendo dominado pelos seus pecados. Nós precisamos reconhecer o nosso Abba Pai. E nessa noite eu queria que nós entrássemos nesse lugar. Esse é o maior desejo do meu coração. É que toda mentira e toda cadeia que te prende, de você desfrutar de um Pai amado, caiam por terra. Porque nós estamos vivendo dentro da igreja, destruídos. Nós estamos vivendo dentro da igreja, moídos, pensando em nos matar dentro da igreja, onde deveria verter água viva, e nós deveríamos tomar dessa água e a vida fluir em nós. Mas nós estamos pensando em nos matar dentro da igreja, irmãos. Eu atendo muitas pessoas falando isso. Pessoas que meia hora atrás estavam com as suas mãos erguidas e cantando louvores e músicas, porque não são louvores para elas, são simplesmente músicas. E acaba o culto, vai conversar comigo e fala, estou pensando em tirar a minha vida. Eu quero morrer. Porque eu não consigo enfrentar as situações que aparecem. Elas são muito maiores. Porque os meus traumas continuam falando mais forte na minha vida. Mas deixa eu te falar, existe um pai, um paizinho, um Abba Pai, que está falando nesta noite, você é o meu filho amado, você é o meu filho amado, e eu quero mudar essas coisas que estão aí te prendendo, eu quero mudar isso, eu quero transformar essa história, eu quero reverter isso. Você não cansou, irmãos, de ir para um culto e na quarta-feira você já não lembrar mais nada daquilo que você recebeu, mesmo que o culto tenha sido maravilhoso? Aí você voltou para a internet, na pornografia. Aí você voltou na tua maledicência, ficar falando mal das pessoas. Aí você voltou no seu orgulho. Deus não quer isso para você. Deus quer imprimir uma identidade. Sabe qual é a identidade que Ele quer imprimir na sua vida? A de Cristo. A de Cristo. Você pode achar um monte de gente massa, top, até da Bíblia. Você pode falar assim, cara, eu quero ser como Elias. Quando eu estender minhas mãos assim, descer fogo e tudo mais. Eu quero ser como Josué, fazer parar o tempo. Não sei, você pode achar muito massa tudo isso. Mas deixa eu te falar. Filho, a maior experiência de filho que você vai encontrar na Bíblia é de Jesus.
A maior experiência de filho é de Jesus. Nós não precisamos mais viver nessa orfandade. Deus não tem isso para você. O que tem consumido a sua vida? O que tem te tirado da presença de Deus? Quais são seus medos? O que te impede de entrar na presença de Deus de uma forma tão única? Nessa noite, nós vamos aprender com esse salmo. A primeira coisa que Davi fala, e que nós podemos aprender, é que ele reconhece o seu estado de pecador. A primeira coisa que eu e você precisamos reconhecer é o nosso estado. Você tem que reconhecer, porque enquanto você não reconhecer Deus, você não abre uma porta para Deus entrar. Então reconheça o que você é, que não é aquilo que Deus tem projetado para você. Reconheça. Fale, pense aí o que você é. Você é um medroso, uma medrosa. Tem medo de tudo, é inseguro. O que você é? Você é um orgulhoso. Você é um ciumento. Você é um pecador, porque você não consegue abandonar seus vícios. Você é um mentiroso. O que você é? Nós temos que reconhecer o que nós somos. O que nós estamos sendo na presença de Deus. Às vezes eu fico pensando, Senhor, eu penso de mim até. Quando está rolando um culto muito massa. E às vezes eu estou lá. E eu fico pensando, o que Deus está olhando de mim? Porque ontem mesmo eu negligenciei Ele. Ontem mesmo. Talvez Ele quis falar comigo e eu não dei ouvidos para Ele. Mas no culto massa eu estou lá. E eu sou bem expressiva mesmo, né? E nessa hora vem uma consciência do Espírito Santo. O que você está fazendo? Nós não somos religiosos, irmãos. Nós não somos religiosos. Você não é, Deus não te chamou para ser um religioso, para ser bonitinho no culto e todo o resto da sua vida ser estragada. Deus te chamou para uma plenitude. Deus te chamou para algo perfeito, maravilhoso, eterno. Deus não te chamou para você ficar num conflito entre o mundo e Deus. Misericórdia, Deus, imagina que Deus vai disputar com o mundo. Ele não está nem aí para o mundo, porque Ele sabe o que Ele tem para oferecer para a sua vida. Ele não está numa guerra de braço. Ai, eu tenho coisinha melhor para você, vem para cá. Não, Ele já sabe tudo aquilo que Ele tem de bom para oferecer. Talvez quem não sabe somos nós. E por isso nós ficamos titubeando entre Deus e o mundo, entre Deus e o inferno, entre Deus e os demônios, entre Deus e o pecado. Mas Deus não quer isso para nós. E nós precisamos reconhecer. A segunda coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos confessar, falar, se expor. Nós precisamos nos expor, irmãos. Enquanto você fica assim, fazendo cara de samambaia, que está tudo bem na sua vida, que não existe pecado, que não existe problema. Enquanto você continuar fazendo isso, os problemas vão continuar. E talvez eles se intensifiquem. Uma vez eu tinha uma amiga, e houve um mal entendido. Eu não lembro bem a história, vou pegar uma parte aqui. Eu falei uma coisa para ela, ela entendeu errado. E a gente não se falou depois disso. Pega aí a história, não dorme. E aí, eu fui para um lado, ela foi para o outro. E eu fiquei muito chateada com a reação dela. E ela ficou muito chateada com aquilo que eu falei. Só que a gente não falou uma para a outra que a gente tinha ficado chateado. Já aconteceu isso com você? E aí a gente foi passando os dias.
E a gente tem uma tendência de conversar com outras pessoas e falar assim, ó, o tipo da pessoa. Eu falei um negócio e ela se afastou. E aí a outra pessoa fala para, normalmente as mesmas pessoas, né? Fala para essa pessoa também e fala assim, olha o tipo dela. Falou aquilo comigo, vê se pode. E foram passando os dias. E sabe o que foi acontecendo? Eu fui deixando de ser amiga dela. Um abismo começou a surgir entre eu e aquela pessoa. Ao ponto de que a gente não andava mais nos mesmos lugares. Os nossos interesses tinham mudado. Aquilo que a gente tinha interesse tinha mudado. E até um dia a gente voltou a conversar. Mas nós tínhamos mudado tanto. Sabe, quando nós não confessamos, nós começamos a nos distanciar do propósito de Deus. Vamos nos distanciando ao ponto que você pensa em morrer. Não está errado, irmãos. Não estou dizendo que você está errado por pensar em morrer. Eu estou querendo dizer que talvez o caminho que você está trilhando não é o que Deus tem para você. Não estou menosprezando, dizendo assim, você não pode pensar nisso, que você quer morrer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente vai se distanciando tanto da vontade de Deus, que a gente começa a não entender mais aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente começa a perder a conectividade com Ele. Você está me entendendo? Por isso nós precisamos confessar. E o confessar vai gerar em nós, através do Espírito Santo, um quebrantamento. Nós nos arrependemos daquilo. Nós abrimos mão. Nós entendemos que aquilo nem é tão importante mais, que aquilo não vai mais nos dominar, que Deus é mais poderoso que tudo isso. E aí, por fim, nós deixamos de exagir. Irmãos, entenda. A libertação, a cura, um novo viver em Deus, não é simplesmente alguém orar e pôr as mãos sobre você, e você é liberto naquele momento. Mas sabe qual é o problema? O problema é a porta por onde todas as coisas entram. Ela continua aberta, e ela continua entrando e saindo coisas. Você está me entendendo ou não? Sim. O problema não é a oração que nós fazemos. Eu posso orar aqui por você hoje, e você ser liberto de todo o pecado que há na sua vida. Mas se a porta por onde entra o pecado continuar aberta, ele vai voltar. Então nós precisamos tratar a porta. E para tratar a porta nós precisamos recorrer ao Abba Pai. Aquele que nos ama. Nós precisamos recorrer a Ele de todo o nosso coração. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Nós vamos fazer uma ministração um pouquinho diferente aqui. Eu vou explicar para você. Eu orei, e de verdade eu orei, para Deus me dar algumas pessoas para que a gente pudesse fazer isso. Então vão ter algumas pessoas aqui. Eu também vou estar aqui. Nós vamos sentar aqui e vamos deixar uma cadeira disponível na frente. E nós vamos entrar num processo aqui de restauração, de reforma. Amém? Só que quem estiver no banco, eu não quero que você se desconecte de Deus. Não estou nem falando desse ambiente, eu estou falando de Deus. Vocês estão olhando para as cadeiras, né? Olha para mim. Eles são legais mesmo, eles fizeram um barulho aqui. Mas, olha para mim. Eles vão cantar um louvor. E você vai sair do seu lugar. E você vai vir e vai confessar aquilo que o Espírito Santo vai falar enquanto eles cantam essa primeira canção aqui. Nós vamos orar por isso. E vai vir à tona todas as coisas. Mágoas, pecados, atitudes que você diz que não é pecado, mas que são pecados, como a mentira, a maledicência, a inveja, o orgulho. Você vai vir aqui. E você então vai confessar eles. E nós vamos limpar a casa. Nós vamos limpar os cômodos. E
E nós vamos fechar esta porta. E aí, você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai fazer uma aliança, não é comigo, não é com a sua igreja, é com Deus. De que você vai lutar com todas as suas forças para você entrar num lugar em Deus, para você experimentar o Abba Pai, o Paizinho. Eu quero que você feche seus olhos.